Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é Edson Santos, trader no mercado financeiro, administrador de empresa, tenho um MBA em finanças com ênfase em mercado de capital e formação profissional em mercado americano. Então, nós vamos trabalhar esse curso para vocês, é um curso iniciante. Nós vamos começar com o curso iniciante, depois nós vamos para o curso intermediário e para o curso avançado, ok? Então, esse é um curso básico para você que não sabe nada, para você que está aprendendo, para você que quer conhecer mais um pouquinho sobre o mercado financeiro. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre como é que funciona o mercado de Forex. Espero que você goste deste conteúdo. Peço que você possa aí se inscrever no canal, deixar o seu like e nos ajudar aqui no nosso crescimento. Quanto mais seguidores, quanto mais pessoas inscritas, quanto mais visualizações e curtidas neste vídeo, mais possibilidade nós teremos de entregar conteúdo de qualidade para vocês. Então, uma vez se apresentando, nós vamos começar falando sobre o que é Forex. Forex é o maior mercado do mundo em divisas, onde temos cerca de 6 bilhões de dólares por dia em ativos negociados. E esse fluxo, pessoal, ele é gerado pelos bancos, fundos de investimentos, grandes corporações e especuladores. Então, o que é que isso nos leva a pensar? Que o mercado de Forex não é um mercado para brincadeiras, nem um mercado para pessoas que não levam a sério ou não estudam sobre a complexidade do mercado financeiro. É um mercado que é composto por todas essas entidades que vão acabar gerando muito fluxo, liquidez, e por isso que muitas pessoas entram no mercado de Forex e acabam perdendo capital, perdendo conteúdo, perdendo suas divisas, porque não entende o funcionamento do mercado. Então, para que você tenha uma base de negociação correta, você precisa entender onde você está inserido e quem são as instituições que estão inseridas nesse mercado. São instituições que movimentam alguns milhões ou, quem sabe, até alguns bilhões de dólares no mercado financeiro. Então, o mercado financeiro ele é composto praticamente das paridades. Então, a paridade nada mais é do que duas moedas, né, onde elas são transacionadas no mercado dentro de uma faixa de câmbio. Lembrando que essa faixa de câmbio ela não é fixa, ela é flutuante. Então, essa variação de preço ela acontece ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo dos meses, ao longo do ano. Um exemplo é o euro USD. Nós temos o euro, que é o par base, o USD, que é o par cotação. Então, quando você vai negociar euro em relação ao dólar e você acredita que o euro vai subir em relação ao dólar, você vai, na verdade, estar comprando euro nessa negociação. Quando você acredita que o euro vai desvalorizar em relação ao dólar, você vai, então, na verdade, estar comprando o dólar. E dentro do mercado financeiro, quando você executa uma ordem de compra do dólar em relação ao euro, você vai estar vendendo esse par de moeda, ou seja, você vai estar afirmando que o euro vai estar em queda, você vai estar apostando ali na valorização do euro USD. Lembrando que essa valorização ela ocorre por diversas formas, por diversas informações que podem ser políticas, sociais e também relacionada aos dados econômicos que cada país tem ou realiza ao longo da sua política monetária. Observando que nós temos os bancos centrais, que vai regulamentar, que vai tentar controlar, né, a inflação com base nessas informações, com base nesses dados, e esse movimento desses pares de moeda em relação a outros, eles vão se movimentar de acordo com o nível de inflação, porque medidas vão ser tomadas ou para controlar a inflação, para fazer com que ela caia ou ela suba, vai depender muito da situação momentânea ou inflacionária do país. Beleza? Então nós temos também o USD-CAD, que é o dólar versus o CAD, que é o dólar canadense, o USD-JPY, que é o dólar versus o iene japonês. Beleza? Então nós temos aqui o par base e o par secundário. Beleza? Na verdade, a moeda da frente, ela sempre vai ser a moeda base. Ok? E a moeda à sua direita vai ser sempre a moeda secundária. Beleza? Então, se tiver dúvida, coloca aqui nos comentários para que a gente possa estar tirando as suas dúvidas. Vamos lá agora conhecer um pouquinho sobre quais são os mitos e verdades do mercado financeiro. O mercado financeiro ele não é pirâmide financeira, Ponzi. Tem muitas pessoas que têm esse argumento, têm medo de entrar no mercado justamente por achar que o mercado ele é um sistema Ponzi. Isso já aconteceu nos Estados Unidos, muitas pessoas perderam dinheiro, então isso ficou atrelado ao mercado financeiro, mas o mercado financeiro ele não se trata de pirâmide financeira, beleza? Não é dinheiro fácil também, como alguns pregam. Isso, na verdade, tem feito que muitas pessoas fujam do mercado financeiro, mas ele não é um sistema de dinheiro fácil. Ele também não é golpe, não é roubo, não é um local para você achar que você vai perder todo o seu dinheiro, até porque se você tiver conhecimento, você vai trabalhar com seu gerenciamento
de ordens, de entradas no mercado, para que você evite perder. Quem não tem conhecimento acaba perdendo realmente um pouco de capital, porque negocia com uma perspectiva errada, de retorno rápido, de retornos que não são permitidos no mercado financeiro, né? Gente prometendo fazer 5, 10% ao dia ou 100% ao mês, isso realmente não existe, beleza? Porque nós estamos em um mercado variável. Então, se você encontrar alguém que vai prometer dinheiro fácil ou grandes resultados em percentual, você já começa a ficar esperto. Mas no mercado financeiro é sim possível perder dinheiro, desde que não tenha conhecimento. Também não é marketing de rede, beleza? Você, quando trabalha no mercado financeiro, você trabalha de forma individual, tendo seu próprio capital, sua própria banca, e você vai negociar de forma individual. Você não precisa de pessoas atreladas a você para fazer negociação. Então não tem nada a ver com marketing de rede, você não vende nenhum produto, você apenas faz seus investimentos nos ativos que estão disponíveis nas corretoras, que daqui a pouco nós vamos falar nesse vídeo. E outra coisa também é que não precisa de muito capital, como dizem alguns. É possível começar com pouco capital. Claro que você vai adaptar esse capital de acordo com os lotes que você vai poder abrir no mercado, né? Isso aí vai influenciar sim. Então, mas você não precisa de muito capital para negociar no mercado financeiro. Mas isso vai estar atrelado à sua margem de negociação. Se você tem uma banca de 500, é muito diferente de uma pessoa que tem uma banca de 50 mil dólares, porque ele vai ter uma margem de negociação maior e ele vai trabalhar com gerenciamento de risco melhor do que uma pessoa que tem uma banca de 500, porque sua margem é menor do que uma pessoa que tem mais capital no mercado, beleza? Continuando, quais são as vantagens e desvantagens do mercado financeiro? As vantagens é muito simples, pessoal. Se você aprender corretamente como olhar a estrutura do mercado financeiro, você pode começar com pouco capital e você pode fazer esse capital crescer ao longo dos dias, dos meses, dos anos, ok? Você pode ter excelentes resultados e ganhar um percentual muito alto, e realmente é possível que isso aconteça, desde que você tenha dinâmica, desde que você tenha disciplina correta para trabalhar no mercado financeiro, desde que você tenha um conhecimento correto para poder trabalhar no mercado financeiro. Você pode sim ter resultados excelentes, consistentes, que te faça ter ganhos diferenciados em relação à maioria dos negócios. Não precisa fazer altos investimentos em equipamento para realizar suas negociações, você pode, através de um notebook, de um computador de mesa, executar suas ordens, instalar o seu MT4 ou MT5 para fazer as negociações. Então não precisa você investir em muitos equipamentos, basta você ter bastante conhecimento, né, que é possível você também ganhar em mercado financeiro. Então muitas pessoas falam, você tem que ter isso, tem que ter aquilo, tal, sistemas, não. Se você tiver um pouco de conhecimento da parte fundamentalista e também um pouco de conhecimento da parte de análise técnica e de como o preço ele vai trabalhar de acordo com a volatilidade, com o retorno, com os níveis de inflação e as decisões da política monetária, se você tiver um pouco de conhecimento, você vai poder fazer boas negociações no mercado. Você vai ter mais tempo para outras atividades para a sua família, porque você não precisa estar o dia todo no mercado financeiro. Existem faixas de operação que muitos desconhecem. Tem gente que acha que precisa negociar o dia todo, em todas as sessões, e passa o dia todo ali no mercado negociando. Na verdade, às vezes ele está negociando em um período que não tem liquidez, não tem volatilidade, não tem movimentos expressivos, um momento que o mercado ele está parado, ok? Então, normalmente nesses períodos o spread é maior e você acaba tendo a desvantagem de operar nos times corretos. Conosco aqui você vai ter a oportunidade de aprender quais são os períodos corretos de negociação no mercado, que são as sessões de Londres, Nova York e Tóquio. Mas você nem precisa operar nas três, né? Você vai operar naquela que se encaixa à sua realidade. E assim você vai ter mais tempo para a sua família se você tiver esse conhecimento, ok? Para curtir com a sua família com o resultado que você vai ter no mercado financeiro. Não vai precisar passar o dia todo, como já falei, de olho no mercado financeiro para ter lucros e resultados excelentes. Isso é ilusão, né? Vou passar o dia todo, vou ganhar mais. Não tem nada a ver. Quais são as desvantagens? Muitos traders perdem seu capital, né? Cerca de 95% perde seu capital e apenas 5% são lucrativos. Quem são esses 5%? São as pessoas que têm conhecimento do que é que deve fazer e como se apresenta, quais são os pontos de retorno, os pontos de interesse, como é que o mercado se comporta para buscar uma liquidez, como identificar os níveis que o mercado vai deixando, o que é aquilo, uma tendência de alta, liquidez que o mercado está deixando. Então, esses 95%, eles não têm um conhecimento apurado e correto, por isso que eles perdem capital.
Então, essa é uma desvantagem. Então, o objetivo é que você faça parte dos 5%, que sejam lucrativos no mercado. Você pode ganhar muito dinheiro no mercado, no entanto, pode perder tudo, se não tiver conhecimento de como construir o seu gerenciamento. O mercado passa muito por gerenciamento de risco. Você precisa ter isso bem formalizado, escrito, né? E você precisa ter disciplina para seguir esse gerenciamento. Se você sair dele, você vai perder dinheiro. Estou sendo bem sincero contigo. Não vou contar para você aqui milagres, não vou passar para você aqui informação errada e não vou prometer que você vai ter grandes resultados e grandes lucros, porque eu não vou estar te ensinando corretamente o que é mercado financeiro. Se você encontrar alguém fazendo isso, você pode simplesmente pular fora, porque você pode até ter algum resultado, mas você não vai ter consistência no mercado, ok? O mercado financeiro não é para qualquer pessoa. Tem pessoas que realmente não vão se encaixar, não vai conseguir, a dinâmica, a mente dele não vai funcionar de acordo com o movimento, com a dinâmica do mercado. Então, se você perceber que não é para você, você já sai fora. Tem gente que não tem essa capacidade. Mas que o stop seja pequeno, tem pessoas que não têm essa capacidade. Beleza? Então, o mercado financeiro não é para qualquer pessoa, mas se você tem afinidade, se você gosta, então você precisa estudar, você precisa aprender, você precisa realmente perceber como é que funciona esse mercado. Beleza? Agora nós vamos ver aqui quem são, pessoal, os participantes do mercado. Então, quando você entra no mercado financeiro, quem é que são os participantes? Você vai encontrar os bancos de investimento, você vai encontrar as hedge funds, os fundos de investimentos, você vai encontrar os especuladores, você vai encontrar as corretoras, os fundos de seguros, bancos, principalmente os bancos centrais, que eles tomam a decisão da política monetária de acordo com os níveis de inflação. Isso é muito importante, porque uma taxa de juros ela vai aumentar ou diminuir de acordo com o nível de inflação. Então, se nós temos níveis de inflação alto demais, normalmente os governos procuram trabalhar com uma faixa de 2%, então se os níveis de inflação estão acima disso, eles vão tomar medidas para que essa inflação volte à normalidade. E quais são as medidas? Normalmente, aumenta a taxa de juros e toma também outras medidas para que eles possam controlar a inflação. Isso, naturalmente, vai trazer força para a moeda em questão de determinado país. Se existe, normalmente, aumento de taxa por um período consecutivo, então o mercado precifica, né, esse aumento de taxa e naturalmente aquelas moedas elas vão valorizar nesse período de controle inflacionário, beleza? Mas esses são os participantes do mercado, então observe que nós temos aqui entidades fortes, grandes, financeiras, capazes de manipular muita soma de capital e de dinheiro diariamente, né? Então você vai achando que não é nada, vi um vídeo no YouTube, li um livro e você acha que você já pode operar no mercado financeiramente, ou, desculpe, profissionalmente, como se já tivesse conhecimento necessário para poder negociar tranquilamente. Então, o mercado financeiro é como qualquer outra profissão que a pessoa precisa realmente estudar. Um exemplo, um médico, ele não se torna médico em um dia, em um mês, em uma semana, em um ano. Ele estuda 4 anos, faz residência para depois exercer a sua profissão. Um advogado, um engenheiro e assim mais. A mesma coisa é mercado financeiro, ok? Essas são as entidades. Não sei se vocês estão vendo um barulho aí, tá passando aqui agora, eu estou em Porto Seguro, e normalmente passa aqui os aviões aqui por cima, mas acho que isso não atrapalha não. Então, o que é preciso para operar no mercado financeiro? O que é preciso? Você já sabe que tem a corretora, né? A corretora ela é uma empresa financeira que faz a intermediação, ok? Entre o mercado e o trade, mas nós não vamos, nesse momento, focar muito nos tipos de corretoras. Existem tipos de corretoras, elas devem ter a regulamentação necessária para operar no mercado financeiro. E o trade, ele é o profissional que estuda e analisa, ou faz análise de diversos tipos de ativos. E qual é o objetivo dessa análise? Ele tem o objetivo de gerar lucro nessa análise. Só que essa análise ela não pode ser só apenas análise técnica. Ela deve ser também análise fundamentalista. Então você vai operar pares de moeda, o câmbio, dólar, euro, você pode operar bitcoins, criptomoedas, você pode operar petróleo, ouro. E aqui vai uma dica, tem gente que quer operar tudo. É impossível você ter conhecimento de tudo, porque, por exemplo, petróleo. Petróleo, existe várias situações que fazem com que ele se valorize ou desvalorize ao longo do tempo. Tem a sazonalidade também, tem as decisões que são tomadas, né, na questão do estoque de petróleo que vai ser produzido por um período, se ele vai aumentar ou se ele vai diminuir. Tudo isso influencia no preço do petróleo. E várias outras situações, né, que isso aqui, na verdade, essas informações é para o curso avançado, que nós vamos estar postando para vocês também em breve. Mas você precisa focar em um ativo, beleza? Porque você não vai conseguir dar atenção a vários ativos ao mesmo tempo. Um exemplo, você vai operar euro
versus dólar. Então nós temos aí duas economias, né? Economia da zona do euro e a economia norte-americana. Você precisa estar atento ao que está acontecendo, tanto na parte política como na parte econômica e monetária de cada uma dessas moedas, para que você tenha conhecimento necessário do que fazer. Agora imagine agora você ter que também estudar como é que está o petróleo no mundo, quais são as decisões que são tomadas, enfim, são muitas coisas e detalhes que você precisa entender, ok? Então, para você ver a grandeza do mercado. Mas o que você precisa saber agora é que, para você negociar no mercado, você precisa fazer essa análise, você vai escolher um ativo, os ativos que você quer gerar lucro, e você vai entrar no mercado através de uma corretora, ok? Muito simples. E aí, quando você negocia no mercado de Forex, como é que negocia no mercado de Forex? Como já falei, através das corretoras. E, assim, quando você entra no mercado de Forex, que você abre uma conta na corretora, você vai ter lá diversos ativos. Você vai ter tanto ativos relacionados ao câmbio de moeda, você vai ter também algumas corretoras que oferecem negociação em ações, e além também de negociações em criptomoeda e também índice, ok? Então são vários segmentos que agora as corretoras oferecem. Mas o objetivo desse curso aqui, dessas aulas, é falar especialmente da negociação no mercado de Forex ou de câmbio. Então, beleza? Então é isso que você vai negociar. E você vai ter diversos pares para escolher a fazer suas negociações. Agora, o que é que eu tenho que entender? O que é que eu tenho que fazer para negociar nesse mercado? Né? Eu já tenho as informações, eu estou tendo conhecimento, eu já sei que eu tenho que fazer parte de uma corretora. O que é que eu tenho que fazer mais? E aí você vai estudar duas coisas que são fundamentais. Né? Como saber se um ativo vai desvalorizar ou valorizar. Você precisa ter um conhecimento de análise técnica. Você precisa estudar o gráfico, o movimento do preço e usar ferramentas para tomada de decisão. Essas ferramentas elas não são 100% precisas, ok? Porque elas não controlam a parte de política monetária e das decisões que são tomadas e da própria volatilidade e liquidez que o mercado busca executar no decorrer dos dias, das semanas e dos meses. É isso, a análise técnica, através das suas ferramentas, não é capaz de identificar. Mas o estudo do gráfico e as ferramentas vão te ajudar a entender que cenário ou que decisão você pode tomar com base naquilo. Só que essa análise técnica tem que estar alinhada com a análise fundamentalista. Você tem que ter conhecimento das informações ligadas à economia macro. Aí você tem que analisar as taxas de juros, a inflação, o desemprego, políticas monetárias, para que você possa entender o que está acontecendo. Então, se essas informações estão de forma a estar alinhada com a análise técnica que você tem, com os ferramentas que você tem, você vai tomar toda a decisão de negociação, ok? É basicamente isso, pessoal. O mercado financeiro, você precisa ter essas duas vertentes, precisa estudar bastante sobre tanto a análise técnica como a parte fundamentalista. Lembrando que você pode sim, nós vamos falar em um futuro sobre o CMC, que é uma estrutura de negociação baseada no movimento do preço, onde você vai encontrar pontos de interesse, pontos que o preço precisa fazer algum tipo de movimento. Mas mesmo assim, é importante você entender a parte da análise fundamentalista, para que você possa, com base na estrutura de mercado que você consegue fazer a leitura, tomar sua decisão, beleza? Então, nesse mercado, uma vez que você já tem esse conhecimento, você vai ter, falando de câmbio especialmente, de Forex, você vai ter algumas pares de moeda, que é o dólar, a Libra, Esterlina, GBP, o Euro, o NZD, o JPI. Você tem também, como eu falei, o AUD, que é o dólar australiano. Você vai ter o CAD, que é o dólar canadense. E você vai ter também o CHF, que é o franco suíço. Esses são os principais pares de moeda do mundo. E são eles que praticamente são criados todos os pares cruzados que existem. Como exemplo, o NZD-CHF, SHF-JPI, GBP-JPI, GBP-AUD, GBP-CAD, AUD-CAD, NZD-CAD, NZD-JPI e assim sucessivamente, beleza? Pessoal, obrigado. Então, como eu já falei, sou o Edson Santos, trader de mercado financeiro. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Mais uma vez eu peço que você possa curtir, deixar o seu like, se inscreve aqui no canal também e aguarde aí a nossa segunda aula aqui do nosso curso básico para iniciantes em mercado financeiro. E se liga, viu? Vai vir muita coisa boa aí, profissional, que eu vou colocar aqui no nosso canal. Inclusive, nós vamos fazer também partes práticas, né,
de análise de gráfico para a tomada de decisão no sistema que nós utilizamos, beleza? E nós vamos estar trabalhando bastante também sobre a questão da força da moeda, nós vamos falar sobre como você interpretar o mercado, se você entender se o mercado está em risk on, risk off, para você entender também, identificar quais os pares que estão fortes ou fracos naquele dia, para que você possa tomar suas decisões, beleza? Até o próximo vídeo.